Viagens sem nomes, um relato de um casal em aventura pela Ásia. Por João Miranda e Ana Monteiro. Bem-vindo a mais uma edição de Viagens sem nomes. Aqui vai poder acompanhar o nosso percurso pela Ásia nesta última semana. Já sabem, podem sempre acompanhar-nos na nossa página do Facebook em facebook.com/Viagens sem nomes. Antes de mais, bom dia a todos. Nós estamos em fase de transição, já estamos na Índia e nesta edição vamos contar-vos como correu a nossa partida do Nepal e a nossa chegada à Índia. Posso-vos já dizer que tem sido de loucos. É verdade, desde a última vez que falámos convosco tínhamos chegado de uma caminhada muito bonita e agora estamos também num sítio muito bonito. Estamos a gravar-vos aqui dos jardins do Taj Mahal. Estivemos lá de manhã, por isso só virem uns passarinhos ou umas pessoas a passarem, não se admirem porque nós estamos mesmo a gravar aqui ao ar livre. De qualquer forma, esta caminhada que vos estava a falar, nós gostamos muito, mas foi algo cansativa. Sim, tivemos nos dias a seguir então essa caminhada, tivemos sempre por casa nesses 2 ou 3 dias seguintes. Tínhamos que tratar da nossa viagem para a Índia, tínhamos também de lavar roupa e tratar de muitas coisas para o nosso blog. Sim, só saímos de casa uma tarde. Fomos ter com um casal de suíços que conhecemos, já vos falámos deles. Já na nossa viagem, aliás, fomos ter então com este casal de suíços que conhecemos, isto foi durante a nossa viagem, fomos beber umas cervejinhas e tal. Foi uma tarde bem passada e foi uma tarde de quase bebedeira. As cervejas do Nepal não são lá muito fraquinhas, têm quase 9% de volume de álcool e nós éramos 4 e bebemos 4. E estas 4, eu não vos estou a falar de cervejas pequeninas, são até bastante grandes, além de serem fortes. São de 7,5. Nós estamos habituados a ver esta medida nas garrafas de vinho que costumamos ver em casa. Depois fomos para casa e já meio trololós, e ainda por cima era de noite. Ora, a casa era no meio da montanha, como nós já vos dissemos. Nós estávamos assim meio alterados. E com tanto escuro, parecia que estávamos num festival à procura da tenda. Nós até conhecíamos o caminho, mas nunca tínhamos feito noite. Exatamente, e para além disso, foi um bocadinho chato que quando chegamos a casa estavam todos à nossa espera para jantar. E atenção que não chegamos tardíssimo, não, eram só 7h30 da tarde. O mais divertido disto tudo é que ainda depois do jantar, nós, como estávamos de saída no dia seguinte, pedimos ao Gopali para nos tentar mostrar uma música que nós andávamos à procura, uma música tradicional nepalesa, e então fomos buscar o computador e o que aconteceu é que ele durante 40 minutos não parou de meter música, de cantar, de bater palmas, o que foi muito engraçado. Foi depois daquela quase festa que tivemos à tarde, isto foi o que mais tivemos mais próximos de um after hours aqui na nossa viagem. Depois das cervejinhas dormimos muito bem à noite. No outro dia tínhamos uma grande viagem, tínhamos que acordar muito cedo para ir apanhar o autocarro para Katmandu, mas isso não impediu que dormisse durante toda a viagem inteira. Porque eu desta vez fui prevenido por causa dos meus enjoos e comprei uns comprimidos precisamente para os enjoos que me deram uma grande soneira. Ainda por cima os bancos davam para ir quase para trás, davam para estarmos quase deitados, mesmo com as suspensões dos autocarros, que são uma valente porcaria, faziam com que toda a gente estivesse a bailar lá dentro, mas eu cá não acordava. Foi mesmo. Mas antes dessa viagem, convém contar a nossa despedida da casa então do Gopali e da Juno. O autocarro partia às 7h30 e nós ainda queríamos apanhar um autocarro que nos levasse até à estação de autocarros, ou seja, preferimos o autocarro ao táxi. Para além das pressas da manhã, que existem sempre, não é? A Juno e o Gopali quiseram despedir-se de nós com um pequeno ritual. Ou seja, puseram-nos lado a lado, eles de frente para nós, puseram-nos a tradicional bimbi, um lenço à volta do pescoço e deram-nos uma laranja para a mão. E o pior disto tudo é que depois só queriam tirar fotografias, primeiro com um telemóvel, depois com outro telemóvel, depois o flash não dava e eles queriam que tivesse flash porque ainda estava escuro.
E pronto, e nós já estávamos sempre a olhar para o relógio, a tentar que eles percebessem que nós estávamos a ficar atrasados, e a conclusão disto é que acabamos mesmo por apanhar um táxi. Correu tudo bem, isso é o que interessa. No outro dia apanhámos o voo para Nova Delhi, conseguimos uma viagem razoavelmente barata, mas preferimos sempre o avião. Isto porquê? Porque ou era isso, ou era a viagem de autocarro de 40 horas, esta só durou 2 horas. Mas isto não impediu que fosse uma loucura à mesma no aeroporto. Fomos revistados umas 5 vezes, logo na entrada fizeram passar as nossas mochilas pelo raio-x, notaram alguma coisa na mochila da Ana. A Ana não conseguia perceber o que era, e só ao fim de uns 5 minutos é que eu percebi que estavam a fazer confusão entre a mochila dela e a minha. A minha tinha um jogo que se chama Rummy Cup, que nós costumamos jogar muitas vezes, e eles se calhar pensavam que era uma bomba, não sei. Depois, por cada porta que passávamos, tínhamos que mostrar passaporte, ou o cartão de embarque, ou revistavam-nos. E depois também houve ainda as burocracias com a questão do visa da Índia. Portanto, nós imprimimos um papel, mas afinal o que eles queriam ver era outro papel que mostrava o visa como garantido. Tivemos que estar a ir ao e-mail com o tablet. Depois também queriam um cartão de crédito, quando não havia cartão de crédito nenhum. O que eu fiz para comprar a viagem foi um MBNet. Eu expliquei isso ao senhor que estava a trabalhar, ele não aceitou, não estava a aceitar por nada, e por fim lá apareceu um supervisor que disse que estava tudo bem e que não era preciso apresentar cartão nenhum. E pronto, e no aeroporto de Katmandu aconteceram todas estas coisas. Eu só pensava, ai, como é que vai ser na Índia? Mas no fim de contas, na Índia as coisas nunca são como nós pensamos. Na Índia foi tudo extremamente rápido. Mais uma vez um dos seguranças engraçou com os brincos do João e pronto, e acabou por ser todo simpático. Estávamos então na Índia com 100 rúpias indianas iguais a 1,36 €. Pois, e apanhámos o metro para a cidade, um bom metro, boas infraestruturas na cidade, não tem nada a ver com Katmandu, mas mesmo assim muita pobreza nas ruas, muita gente abaixo do nível do limite aquilo que o ser humano realmente merece. Pois é isto, muita diferença. Tivemos numa praça onde se via pessoas ricas, onde havia muitas lojas que estamos habituados a ver no Ocidente, e depois do outro lado estava facilmente aparecia uma criança do outro lado da rua, uma criança subnutrida. Mas retomando a nossa viagem, saímos do metro, tínhamos que cruzar a estação de comboios de uma ponta à outra e ir ter a uma grande rua que se chamava Main Bazar, que era onde estava o nosso hostel e onde queríamos ficar. Nós temos uma aplicação no tablet que é o Maps.me. Isto funciona como uma espécie de GPS, é como se tivesse um Google Maps, mas que funciona offline, sem internet. Mas não estava a funcionar isto. Isto porquê? Porque o nosso tablet estava ainda em modo voo. E porquê que isto acontece? Porque torna-se impossível parar um bocadinho para pensar nas coisas. Temos apitos por todo lado, temos gente a tentar vender-nos tudo e mais alguma coisa. Como estávamos com as malas, tínhamos também gente a tentar meter-nos em tudo o que era quarto. Temos pessoas a seguir-nos durante metros e metros só porque são mais insistentes. Enfim, é uma confusão tremenda. Não encontrávamos então o nosso hostel, já de se esperar entramos então num outro hotel. Já sabíamos que o preço não ia ser muito atrativo, mas aproveitámos para perguntar então se eles sabiam onde é que era o hostel que nós estávamos à procura. Quando finalmente já pensávamos que estava tudo resolvido, chegamos ao hostel, que afinal se encontrava lotado. Eles oferecem-nos um quarto noutras instalações, mas o que acontece é que era o dobro do preço e pronto, e nós dissemos que não. Sim, nós não estamos para isso. E saímos do hostel e basicamente foi a primeira guest house que vimos, foi a que nós entramos. E quando as coisas são assim feitas um bocado em desespero, normalmente não correm muito bem. E foi o que aconteceu. O quarto era muito barato, mas se calhar nem esse valor valia. Era uma autêntica espelunca, basicamente. Estava sujo, a sanita estava partida, não entrava a luz do sol,
havia correntes de ar, muito barulho na guest house lá dentro e lá fora. Ainda por cima aquela rua era uma rua um bocado estranha. Nós dormimos mal e no dia seguinte fomos tentar outra vez aquele hostel que estava cheio, o que tínhamos tentado da primeira vez. Fomos lá de manhã, disseram-nos para voltar ao meio-dia, que era quando se teria a certeza se havia quartos, consoante as pessoas que saíssem até essa hora. Mas nós tínhamos que dar o check-out da Espelunca, precisamente ao meio-dia. Perguntámos aos senhores se podíamos fazer um pouco mais tarde o check-out, disseram-nos que não. Então pronto, decidimos sair de malas e rezar para que houvesse um quarto livre, porque não nos apetecia nada andar à procura de mais quartos, e por acaso havia. E pronto, era um bocadinho melhor, mas nada de Sim, nada especial. especial. E isso é uma das coisas que tem sido recorrente cá na Índia, toda a gente a querer enganar-nos. Começou logo quando saímos do metro. Um rapaz novo a dizer-nos que tínhamos que ir pela esquerda, quando tínhamos que ir na direção oposta, tínhamos que ir pela direita. Mas mesmo muito insistente, até agora não conseguimos perceber qual era a intenção dele. Outra coisa é que quando estamos perdidos ou se queremos perguntar alguma informação a alguém, não se pode confiar em ninguém. Se quisermos ir à procura de um posto de turismo para saber algumas informações, não conseguimos saber qual é o verdadeiro, é impossível. São quase todas agências de viagens, ou nem isso são, e isso também aconteceu connosco. Portanto, fomos dar uma volta pela cidade. Eu olhei para uma placa que dizia mapas grátis e decidimos então ir lá buscar um que ainda não tínhamos, para ver se nos conseguíamos orientar melhor. Ao abrirmos a porta havia uma placa a dizer que este sítio era autorizado pelo Ministério, o que ainda nos convenceu mais que estávamos então no sítio certo. Mas mal entramos pela porta percebemos que alguma coisa estava mal devido à imensa simpatia com que fomos recebidos. Pediram-nos para sentar, perguntaram-nos se já tínhamos bilhetes de comboios e nós dissemos que por acaso era mesmo esse tipo de informação que andávamos à procura. Dito isto, começaram logo a fazer um possível plano de viagem que consistia então num free pass de viagens de comboio por toda a Índia. Ficava por uns 300 euros para cada um de nós e nós nem 300 euros estamos a planear gastar juntos durante um mês aqui na Índia. Obviamente que mal recusamos estes preços exorbitantes, a simpatia acabou-se logo e nem um mapa trouxemos. Pois, e quando dizemos que não podemos confiar mesmo em ninguém, é mesmo em ninguém, é mesmo assim, nem no pessoal do hostel nós podemos confiar. Eles dizem que há muita gente a enganar-nos nas ruas, aconselham-nos muitas coisas, mas fazem exatamente o mesmo, principalmente nesta questão dos comboios e dos transportes. Dizem que há muitos cancelamentos de comboios, o que nós até podemos calcular que até pode ser verdade, e dizem que é melhor ir numa minivan, ou seja, eles conhecem quem disponibiliza a minivan, ou seja, conhecem uma agência. Quando percebem que não é o que nós queremos, e não é o que nós queremos, oferecem-se para comprar os bilhetes eles próprios num site específico, utilizando o cartão de crédito. É assim uma lenga-lenga que custa-nos a entrar pela cabeça adentro. Tivemos sorte, um casal de argentinos ouviu a conversa que estávamos a ter com eles e avisaram-nos que para comprar os bilhetes não é assim tão difícil e consegue-se comprar, se for preciso, logo para o dia seguinte, com facilidade, na estação, mas num local determinado. Isto é um local destinado aos turistas internacionais. Exato, e convém dizer que esse casal de argentinos também só descobriu isso depois também de ter sido enganado para aí umas 2 ou 3 vezes. Exato. E realmente foi um bocado mau esta experiência em Nova Delhi. Não queremos generalizar, mas as experiências que temos tido com os locais, com as pessoas locais, não foram boas. Mas nem tudo foi mau. Isto na Índia é realmente muito barato, principalmente a comida. Acabamos por comer em apenas 2 restaurantes que conhecemos logo no início da nossa chegada à cidade. Um pagava-se 200 rúpias e o outro 100, isto para 2 pessoas. Sim, é realmente tudo muito barato e nós só tivemos 3 dias em Delhi, mas deu para perceber isso. Essas 100 rúpias que a Ana está a falar é 1,36€, volto a frisar, é muito barato. Isto faz-me lembrar a altura que eu andava na escola e ia comprar as senhas para ir almoçar à cantina, exatamente por este preço, era 1,36€. As senhas, os bilhetes de comboio
também foram muito baratos. As viagens são realmente baratas e até uma caneta que nós estávamos a precisar para escrever as nossas coisas, até o preço da caneta nos surpreendeu. Exatamente. E assim nos despedimos desta edição. Na próxima contem com descrições do Taj Mahal e de outras cidades do norte da Índia. Sim, já sabem, acompanhem-nos no facebook.com/viagens sem nomes. Nós temos fotos, temos vídeos, temos muita aventura. Até para a semana.